Olá, paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, estou aqui para trazer mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, a lição número 2, vamos estar estudando esta lição, que tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023 e estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? E a lição número 1 trouxe o que é esse espírito da Babilônia, né? Extraindo ali do Apocalipse capítulo 17, esta prostituta que é esse espírito da Babilônia que age em 4 áreas, como foi comentado na lição número 1. Esse espírito da Babilônia ele está agindo na área política, cultural, econômica e religiosa, trazendo ideologias contrárias à palavra de Deus. Esse espírito da Babilônia não se refere a um local específico, mas é um espírito global, né? E ele está agindo, preparando o ambiente para a vinda do anticristo. E dando continuidade a esta série de lições, nós vamos estudar agora como esse espírito da Babilônia vai agir na deturpação da doutrina bíblica do pecado. E a leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. Nós temos nessa lição, então, essa lição, como esse espírito tem agido e enfraquecido a doutrina bíblica do pecado. Então, nós precisamos entender que tudo que a Bíblia fala é verdade, né? Quem define o que é pecado e o que não é pecado é Deus, não é a lei dos homens, não é os costumes. É a primeira coisa que a gente precisa pautar aqui. O que é definido como pecado é a própria Bíblia, a palavra de Deus, né? Que é para nós a nossa regra de fé. Então, a influência dessas teologias modernas que contrariam a doutrina do pecado vem deturpando e enfraquecendo essa doutrina, né? Abrindo a porta aí para a normalização do pecado em muitos lugares. E é assim que o espírito da Babilônia vem agindo, para ir contra tudo aquilo que a Bíblia fala, né? Esse é o espírito do anticristo, de rebelião, e que age também nessa doutrina tão valiosa para nós, né? Entendermos como é que o processo da salvação se aplica a cada um de nós. Primeira coisa, nós temos que entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí nós vamos lá para Gênesis, né? O nosso primeiro homem, Adão, é através dele e de Eva, né, que entrou o pecado no mundo. Através do que, pastor? Das suas escolhas. O inimigo está no seu papel em tentá-lo, né, em tentar o homem. Esse é o papel do inimigo. Mas quando o homem aceita a tentação e cai no pecado, aí a consequência, né, a culpa não é do inimigo, a culpa é do homem que usou o seu livre-arbítrio de forma errada. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Ele estava no paraíso, tinha o direito de escolha e ele preferiu errar o alvo, preferiu desobedecer a Deus, preferiu pecar. E através dele, toda a raça humana, porque ele era o cabeça de raça, né? Toda a raça humana foi contaminada com o vírus do pecado. Então, fazendo essa introdução, nós entendemos então, e aí a lição, o comentarista trabalha aqui, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, no tópico número 1, né? Trazendo um conceito. O que é pecado? Errar o alvo, né? Errar o caminho, desobedecer a Deus. Nós temos aqui na lição muito bem explicado sobre esse conceito de pecado. Então, o primeiro homem, dotado de livre-arbítrio, escolheu desobedecer a Deus e essa sua consequência foi transmitida a toda a raça humana. As pessoas às vezes não entendem, mas por que eu tenho que pagar por causa de Adão? Não, você não está pagando por causa de Adão, né?
Você está pagando por causa dos seus pecados, por causa dos meus, eu pago por causa dos meus pecados, porque nós somos falhos também. A nossa natureza é falha, né? Então, nós não somos, quando a Bíblia fala que todo homem pecou, nós não estamos culpando Adão, é a nossa natureza. A partir dele, toda a raça humana vem com esse vírus do pecado, né? Então, por causa da queda do homem, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas, corrupção mental, moral, espiritual, e por causa disso o homem só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Então existe uma saída? Existe. O antídoto para, né, esse veneno do pecado, o antídoto é o sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. Foi a Bíblia fala do segundo homem, né? Poderia ter pecado, mas não pecou e morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos, através de Jesus, ter os nossos pecados perdoados. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o comentarista traz aqui as teologias modernas que têm surgido. São várias, ele aborda 3 teologias aqui, né, que vão contra a doutrina do pecado. A primeira teologia do pecado social. Então é uma tese, né, que foi desenvolvido, essa teologia do pecado social, que defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Então, o que essa tese teológica traz? Que se a gente ajudar as pessoas na esfera social, nós já estamos fazendo a obra de Deus e não precisa pedir perdão dos seus pecados. Aí que está o erro, né? Porque todos nós somos pecadores. É claro que a igreja, e Tiago fala muito bem isso, a igreja faz social, ajuda, mas não podemos tirar o principal, que é a salvação, o perdão dos pecados, né? No momento que a igreja começar somente a fazer o social, vai virar um clube, né? E aí não tem mais a parte espiritual. E é esse o problema dessa teologia. Esse é o erro dessa teologia, de tratar as questões sociais prioritariamente, como se fosse a prioridade. Então, no momento que eu dou um prato de comida, que eu dou uma assistência social, eu estou livrando a pessoa do inferno. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer com que todos os homens peçam perdão dos seus pecados através de Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, para que possa ter direito à vida eterna. E segunda teologia moderna que tem surgido é a teologia da libertação, né? E ela tem afinidade com os ideais socialistas de Karl Marx, e por eles o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório, como de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade, de raça. Então, essa teologia da libertação, ela tira também o foco na cruz de Jesus. E aí que está o erro, né? Aí que está o erro. Então, nós temos que entender que tudo começa, o perdão dos nossos pecados começa através do sangue de Jesus. O sangue é o antídoto que perdoa os nossos pecados. Não podemos achar que porque há pessoas na vida social que pensam diferente tudo, e nós adaptar a Bíblia a essas pessoas. Na verdade, é elas que têm que se adaptar ao que a Bíblia fala. Então, essa teologia da liberdade, né, libertação, é uma teologia também que vai contra os princípios bíblicos e desvaloriza o sangue de Jesus. E o liberalismo teológico, né, um ramo dessas teologias também, essa tese é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras são questionadas.
o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida, né? É outra tese, né? Outra linha teológica, que é o liberalismo teológico, e que traz também prejuízo quando a gente acredita que a Bíblia pode ser relativizada, alguns aí, a Bíblia deve ser atualizada. Nós tiramos da palavra de Deus o status, né, de Bíblia Sagrada, o status que foi Deus que usou 40 autores em mais de 1500 anos, inspirados por Deus, muitos nem se conheceram, mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma verdade só, é uma revelação, e ela vale para todos os tempos. Por isso que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Então, quando nós vemos essas teologias modernas, com maneiras de querer justificar o pecado, de querer justificar o erro das pessoas, e aí as pessoas começam a criar teses teológicas, né? Começam a criar teologias para justificar os seus erros e dizer que Deus está aceitando mesmo com o seu pecado. Deus ama o pecador, mas Deus, ele não suporta o pecado. Ou seja, o pecador sem Cristo, ele precisa da graça, da misericórdia, da bondade do Espírito Santo para ter os seus pecados perdoados. E é o Espírito Santo quem age, quem trabalha, quem opera até os nossos dias, transformando o caráter das pessoas. E aí nós vemos o terceiro tópico para fechar a lição deste trimestre, né? A normalização do pecado. E aí o comentarista fala sobre a crise ética e moral. O que é crise ética e moral que vivemos hoje nesse espírito da Babilônia? A ética é aquilo que está regulamentado, a moral é a prática, e a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Então, a nossa ética é a palavra de Deus, a nossa regra moral é praticarmos o que a Bíblia fala, independente do que a sociedade vem pregando e vem distorcendo os valores, mas nós continuamos com a nossa regra de fé pautada na palavra de Deus. Então, temas progressistas, né, que violam a ética e a moral bíblica, a imoralidade sexual, né, drogas ilícitas, aborto, ideologia de gênero, todas essas ideologias progressistas que vão contra os princípios bíblicos, nós como cristãos, nós não aceitamos como regra de fé para nós, porque a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Então, que possamos entender essa lição esclarecedora. É claro que juntamente com o seu professor você vai ter a oportunidade de estar debatendo, comentando, falando. Aqui apenas um rápido tópico para que desperte ainda mais o desejo de você estar no próximo domingo em uma das nossas igrejas. Nós temos aqui em Joinville mais de 180 congregações e todas temos a Escola Bíblica Dominical, e você é muito bem-vindo, você é nosso convidado especial. Deus abençoe, até a próxima, fique na paz do Senhor.